Meus irmãos, nessa lição estudaremos a respeito da doutrina de Jesus Cristo. Veremos que ela dá vida ao crente e autoridade para expulsar demônios. É importante que os nossos alunos compreendam o sentido da autoridade utilizado nessa lição, que nessa lição diz respeito à doutrina de Cristo, referindo-se à sua fonte divina, o que faz dela digna de toda aceitação. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. A autoridade de Jesus tem o propósito de habilitar os seus discípulos a cumprirem a sua missão. Lucas 10, 19. No decorrer dessa lição, vamos enfatizar que a autoridade tem relação direta com a representação da pessoa de Jesus, e isso por meio da exposição da mensagem do Evangelho. Sabemos que a autoridade de Jesus é a principal marca do seu ensino. Diferente dos escribas, cujos discursos eram vazios e desconexos da verdadeira autoridade. Nós estamos na lição 7, a doutrina que dá vida e expulsa demônios, da EBD Jovens. É isso mesmo, primeiro trimestre de 2024. Vamos que vamos. Aqui é faca na caveira, não é brincadeira isso aqui não, viu? Vamos ver como é que tá. Eu sou o professor Daniel Ramos, meus queridos, e se inscreve aqui no nosso canal. Curte esse vídeo, envia para alguém, enfim, nos abençoe. Em nome de Jesus, obrigado. Meus irmãos, o primeiro tópico da lição de hoje é a autoridade da doutrina de Cristo. Isso mesmo. Qual é o conceito de autoridade? Autoridade é o termo amplo e abrangente motivo pelo qual precisamos defini-lo, sobretudo em tempos pós-modernos, onde esse negócio de estar debaixo da minha autoridade, eu sou autoridade, está aparecendo por aí. Enfim, vamos ver o que o nosso autor diz a respeito das Escrituras no sentido de autoridade. O sentido de autoridade utilizado aqui diz respeito à doutrina de Cristo, referindo-se à sua fonte divina, o que faz dela ser digna de toda aceitação. 1 Timóteo 1,15. Certa vez os discípulos de Jesus recuaram e já não andavam mais com ele. João 6, verso 66. Então o mestre indagou os 12 discípulos, dizendo: Querei vós também retirar-vos? Versículo 67. Pedro então disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Verso 68. Pedro estava afirmando a autoridade da doutrina que procede de Jesus. Portanto, a autoridade da doutrina de Cristo está relacionada ao fato de ele ser Deus e a fonte de toda autoridade. Romanos 13, verso 1 ao 4. Olha para você ver que colocação belíssima aqui do nosso autor. E aí ele vai começar a dizer sobre a autoridade que habilita. A autoridade de Jesus, irmãos, tem o propósito de habilitar os seus discípulos a cumprirem a sua missão. Isso mesmo, Lucas 10, 19. No texto de Lucas 9, 1 ao 6, o Senhor Jesus designa os seus discípulos a representá-lo em expedições missionárias. O poder prometido seria para habilitar os discípulos a realizarem milagres no nome de Jesus. A autoridade tem relação direta com a representação da pessoa de Jesus, e isso por meio da exposição da mensagem do Evangelho. A autoridade é uma resolução a fim de que possamos representar uma pessoa, razão pela qual Jesus mostra aos discípulos que eles não deveriam desfalecer quando fossem rejeitados, pois, na verdade, as pessoas estariam rejeitando o próprio Senhor que os enviou. Sendo assim, a autoridade de Cristo confere todas as condições necessárias em favor do avanço do seu reino, inclusive na difusão da sua doutrina. Olha que coisa mais sofisticada essa questão da autoridade. O que é autoridade? O que é autoridade? O que é essa doutrina da autoridade na igreja? Eu sou da autoridade, está debaixo da minha autoridade. Vai plantar batata. A igreja está debaixo da autoridade da doutrina de Cristo. Por que ela tem autoridade? Porque Cristo é Deus. Deus é a própria autoridade da sua doutrina, do seu ensino. Porque uma coisa Jesus nunca diz para nós. Jesus nunca diz coisas. Jesus diz Ele mesmo para nós. E é por isso que tem autoridade.
Completando aqui o tópico primeiro, a autoridade confirmada, a autoridade exercida no ministério de Jesus contribuiu para que as suas palavras e ações fossem confirmadas pelo povo. Na conclusão do Sermão do Monte, vemos que os ouvintes ficaram maravilhados, pois o mestre os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Mateus 7:29. A autoridade de Jesus o distingue dos escribas, cujos discursos eram vazios e desconexos de verdadeira autoridade, enquanto o Senhor a possui. Como explica Matthew Henry, Cristo sobre a montanha mostrava mais autoridade que os escribas na cadeira de Moisés. Dessa forma, quando Cristo ensina as almas através do seu Espírito, ele ensina com autoridade. Ele disse, haja luz e houve luz. A autoridade de Jesus faz dele digno de ser ouvido e sua doutrina digna de toda aceitação. Haja vista ser ela de natureza divina. Então, meu querido, minha querida, a autoridade da igreja é o próprio Cristo. Para de graça. Deixa Jesus trabalhar. O segundo tópico da nossa lição, eu pretendo ser mais objetivo possível, porque essa é uma lição bem clara, bem específica, e não precisa ficar mordiscando muito, vai dizer que a doutrina de Cristo dá vida ao homem. O segundo tópico, a doutrina de Cristo dá vida ao homem. O autor vai trabalhar pelo menos 3 subtópicos. O primeiro, morte espiritual. Quando o pecado tornou a morte e os seus danos uma triste realidade, inclusive a morte espiritual, já que biblicamente o homem sem Deus é descrito como morto espiritualmente. Neste caso, qual o sentido da morte espiritual? Em Efésios 2, 1-3, Paulo ensina que o homem sem Deus se encontra morto em suas ofensas e pecados e nos mostra algumas características dessa condição, como, por exemplo, cometer práticas ilícitas deliberadamente, viver de acordo com os padrões deste mundo, que é inimigo de Deus, desobediência e seguir os desejos da carne. Sendo assim, a morte espiritual faz do homem inimigo de Deus, Tiago 4:4, que pratica tudo o que desonra e contraria ao Senhor, Romanos 1, 29-31, e somente o Espírito pode reverter essa situação, Gálatas 5, versos 16 e 17. Isso mesmo, morte espiritual. Quando eu estou praticando coisas que não condizem à doutrina. Se a doutrina traz vida, tudo que é contrário a ela me mata. Resolvido assim, sem mais delongas. Vamos falar ainda no tópico segundo, né? Aqui a perspectiva de a doutrina de Cristo dá vida ao homem. Olha o que o autor vai trabalhar. A vida de Cristo. Porque trabalhou a morte espiritual, agora trabalha a vida de Cristo. Jesus é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. João 10, verso 11. Mas afinal de contas, que vida é essa? A pergunta que não quer calar. Há muito o que dizer sobre a vida de Cristo, afinal, ele é a própria vida. João 14, verso 6. Esta vida contrasta com a morte espiritual, conforme descrita anteriormente. Paulo confirma que o homem é salvo por meio da vida de Cristo como fruto de reconciliação adquirida pelo seu sofrimento na cruz. Romanos 5, verso 10. O que faz do reconciliado nova criatura, tanto em suas práticas como em sua posição diante de Deus e dos homens. Colossenses 1, do 21 ao 23. Jesus disse a Nicodemos sobre a nova vida que ele dá e que somente por ele, e somente por ela, esta vida, é que o homem pode ver e fazer parte do reino de Deus. João 3, verso 3. É ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O autor completa esse tópico dizendo sobre a doutrina de vida. Jesus é a vida. Logo, as suas palavras e os seus ensinamentos também são vida. O conceito de vida pode ser encontrado em vários ensinos de Jesus, como na conclusão da parábola do filho pródigo, Lucas 15, versos 11 ao 32, no diálogo com a mulher samaritana, João 4,14, na mensagem que pregou após a multiplicação dos pães e peixes, João 6, verso 1 ao 15, na conversa com Marta enquanto a consolava pela morte de Lázaro, João 11, 25, além de tantos outros textos bíblicos que confirmam essa verdade, Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida.
João 6,63. Esse contexto afirma a natureza espiritual e divina das palavras de Jesus e o fato de que as suas palavras produzem vida. Portanto, a resposta à pergunta, que nova doutrina é esta? É uma doutrina de vida. Que nova doutrina é essa que este anda ensinando aqui na Judéia, em Samaria e nos confins da terra, e ensina até hoje para todos sempre, amém? É doutrina de vida. Vamos para o objeto da nossa lição de hoje, que é a doutrina de Cristo e os demônios, que é o terceiro tópico. A doutrina de Cristo e suas obras. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Ele percorreu vários lugares anunciando o evangelho do reino e fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo e anunciando o evangelho do reino. Mateus 9:35, Atos 10:38. Observe que as obras de Jesus sempre estiveram conectadas com a sua mensagem e os seus ensinos. Suas obras nunca estão separadas da sua doutrina, inclusive o seu poder de expulsar demônios. A doutrina de Cristo é ampla e tem como propósito que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Isso é um recorte, né? João 17, verso 3. Ela se fundamenta em quem ele é, conforme a declaração de Pedro. Mateus 16, versos 16 ao 18. A doutrina de Cristo é Cristo. Ainda nesse terceiro tópico aqui, a doutrina de Cristo e os demônios, nós vamos falar que os demônios reconhecem a Jesus. Olha para você ver coisa interessante. É reconhecido pelo diabo. Os demônios reconhecem a Jesus, sabem de sua natureza, reconhecem a sua divindade e se curvam diante do seu poderio. Mateus 8, verso 28 a 34. Os evangelhos relatam que quando a legião que aprisionava e atormentava o gadareno viu Jesus de longe, se prostrou e o adorou. Marcos 5, verso 6. O reconhecimento dos demônios em relação a Jesus pode parecer um ato de adoração, mas segundo Lawrence Richards, abre aspas, esse não foi em absoluto um ato de adoração, mas um reconhecimento forçado dos espíritos imundos diante de um homem. Olha para você ver, um reconhecimento forçado dos espíritos imundos diante de um homem com a superioridade de Jesus. Fecha aspas. Os demônios se submetem e respeitam tanto a Jesus como a sua autoridade. E demônios respeitam a autoridade de Jesus e muitos crentes não. É a questão que nos deixa estagnado. Ainda dentro desse terceiro tópico, os demônios são expulsos. Depois de uma expedição missionária, os demônios com entusiasmo deram o seguinte relato a Jesus. Desculpa, gente, deixa eu refazer isso aqui, né? Eu acho que eu li errado. Depois de uma expedição missionária, os discípulos, não os demônios, os discípulos com entusiasmo deram o seguinte relato a Jesus. Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Lucas 10, verso 17. Eles muito alvoroçados, né? Os discípulos estavam corretos, pois o mestre, ao realizar milagres, inclusive libertando pessoas de espíritos imundos, mandou que os discípulos de João Batista, que estava preso, testemunhassem a respeito disso. Lucas 7, 21 e 22. O domínio de Jesus sobre os demônios advém de uma natureza e autoridade divinas bem conhecidas pelos espíritos maus que o reconhecem. Atos 19, verso 13 ao 16. Embora tenha sido reconhecido pelos demônios, o Senhor Jesus não interrogou ou estabeleceu qualquer diálogo com eles. Jesus não dependia da sua identidade fosse confirmada pelo diabo. Não. O que fica claro é a autoridade de Jesus e seus ensinos ser reconhecida até mesmo entre os demônios. Não precisa disso, né, irmãos? Ficar entrevistando pessoas possessas, espíritos malignos na vida de pessoas. Não há necessidade disso. E eu sempre defendo que essa ação é antagônica à Santa Liturgia. Por quê? Porque na liturgia cristã,
Quem fala é a igreja e o cordeiro. O cordeiro e a igreja. Logo se torna liturgia santa. Se a voz da mentira, da imundície, fala no meio da verdade e da santidade, houve profanação. Deus não pode receber. Aonde se fala o Espírito Santo, não pode falar o espírito do diabo. Você está profanando o ambiente. Isso é muito sério. Imagina, o espírito calado e o diabo está falando. Por quê? O que você quer fazer com ela? A Bíblia já disse o que o diabo quer fazer com as pessoas. Não tem mais nada que ele deva nos acrescentar. Não tem uma novidade que ele possa nos fazer. A novidade vem do Cristo, através do Espírito Santo e da palavra. E isso é muito sério. Então, muitos cultos são invalidados porque o Espírito Santo está calado enquanto o espírito demoníaco fala. Isso é grave, igreja. Isso é grave. Concluímos essa lição dizendo que, infelizmente, é muito comum tratar as obras de Jesus sem que se leve em consideração os seus ensinos, e isso tem causado danos os mais variados à igreja. Por isso, essa lição buscou apresentar a inabalável verdade de que a doutrina de Cristo também reflete o seu poder, sua razão pela qual ela também dá vida e expulsa os demônios. A doutrina de Cristo é fonte de vida e de poder para todos os crentes. Eu quero estar debaixo dessa autoridade, a doutrina de Cristo. Me ensina, Jesus, os seus decretos. Implanta a tua palavra no meu coração. Deus abençoe você. Tchau.